Aos 2 anos e 4 meses, esse é o eletro de vigília, onde a gente observa algumas descargas, ondas agudas na região centro-temporal direita, mas quando ele começa a ficar sonolento, as descargas se tornam-se praticamente frequentes. Isso ocupa praticamente todo o sono do registro desta criança. Aqui mais uma página e, de novo, comparando do lado esquerdo a vigília, com poucas descargas, e do lado direito o sono, com descargas de ondas agudas e espículas praticamente contínuas. Então, frente a esses dois casos, da menina de 6 anos e 6 meses e do menino de 2 anos e 4 meses, que nome a gente daria a esta condição que acomete essas crianças? Gostaria que vocês pensassem aí, porque a gente vai voltar a discutir isso bastante nessa apresentação. Que nome a gente daria? Estado de mal elétrico no sono, ou ESES? Ponta onda contínua no sono, ou POX, a sigla em inglês CSWS? Encefalopatia epilética associada ao status elétrico no sono? Nenhuma das anteriores? Ou tanto faz? Bom, vamos ver isso. Então, começando a história dessa condição, e que a gente vai voltar várias vezes a essa condição durante a apresentação. O estado de mal elétrico, o status epiléticos eletro, induzido pelo sono em crianças, foi descrito em 1971 por Patri, Liagub e Tassinari, nesse artigo em que eles descrevem o status epiléticos elétrico subclínico no sono de crianças. Nas palavras dos autores, 6 crianças nas quais o sono induz, noite após noite, algumas vezes por um período de muitos anos, uma modificação dramática do eletroencefalograma, muito característica do status petimal, ou status de ausência, mas sem qualquer acompanhamento clínico ou mudança nos padrões de sono normais. Sem nenhum acompanhamento clínico, portanto, os autores, eles mesmos dizem que na falta de terminologia melhor e para propósitos descritivos, nós propusemos chamar a esse fenômeno de status epilético elétrico, e completando subclínico, uma vez que eles não reconheceram a associação desse padrão a quaisquer alterações clínicas ou até mesmo crises. Aqui um exemplo do artigo original de 1971, do lado esquerdo um traçado em vigília, quando a criança adormece, muitas descargas que se tornam praticamente contínuas. Aqui de novo, com os olhos fechados em vigília, descargas esporádicas, e ao adormecer, as descargas ocupam praticamente todo o traçado. As 6 crianças, interessante, 5 delas tinham atraso do desenvolvimento. Uma delas nunca tinha adquirido a fala e tinha um QI de 68. Interessantemente, essa criança não era epilética no sentido de não ter crises. E reforçando, os autores não associaram essa alteração do eletro a quaisquer alterações clínicas ou mesmo a crises. Por exemplo, uma das crianças nem tinha crises epiléticas. Pois bem, o tempo passou, mas antes disso, os autores já na descrição de 1971 cunharam o conceito de Spike Wave Index, ou seja, a porcentagem de sono REM ocupado por descargas epileptifónicas. E é interessante notar que nos 6 casos, o caso que tinha o menor índice de descargas tinha 85%. E esse número vai voltar muitas vezes na literatura. E quando a gente pensa por que 85%, nós devemos nos remeter ao artigo original de Tassinari e colaboradores. O menor índice de descargas no sono é de 85%. Bom, o tempo passou e 6 anos mais tarde, Tassinari e colaboradores escreveram 16 casos, incluindo 5 casos originais, que exibiam uma síndrome eletroclínica peculiar, para o qual eles cunharam dessa vez o termo encefalopatia relacionada ao status epiléticos durante o sono. Ou em inglês, a sigla acaba sendo ESES, e sugeriram esse tema. E por que dessa vez falaram de encefalopatia relacionada ao status epiléticos? Porque, nas palavras deles de novo, a condição de um status epilético elétrico prolongado pode ser o fator levando a uma deterioração mental grave e distúrbios psiquiátricos. Então, alguns anos depois da descrição original, eles associaram a alteração do eletroencefalograma a essa deterioração mental, cognitiva e psiquiátrica, e, portanto, cunharam o termo encefalopatia relacionado ao status epilético durante o sono. Interessante notar, e notem desde já, que aquela sigla que a gente usa, ESES, que muitos vão chamar de Electrostatic Epilepticus During Sleep, ESES, para Tassinari e colaboradores, eles estão falando da encefalopatia relacionada ao status epiléticos. O primeiro E de encefalopatia. Um ano depois, coube a Kellerman, num case report publicado numa revista europeia, perceber a associação entre o padrão descrito por Tassinari e colaboradores
e a síndrome de Landau-Kleffner. Landau e Kleffner descreveram a síndrome que leva o seu nome em 1957, mas os autores não associaram a afasia epilética adquirida ao padrão de status elétrico durante o sono. Coube a Kellerman perceber pela primeira vez esta associação em 1978, logo depois da descrição do padrão por Tassinari e colaboradores. Então, depois desse breve histórico, afinal, os status epiléticos durante o sono de ondas lentas, o estado de mal elétrico durante o sono, que tem como a sigla em inglês ESES, é uma síndrome epilética ou é um padrão eletroencefalográfico autolimitado, limitado à infância? No caso de ser uma síndrome epilética, seria então uma síndrome epilética de uma encefalopatia relacionada a este padrão eletroencefalográfico específico? Vamos ver o que a literatura nos mostra. Começando pela nossa Bíblia, Niedermayer. Na sua última edição de 2018, como é que esses termos são colocados? A encefalopatia epilética com Continuous Spike Wave During Sleep, ou CSWS, que teria tradução em português simplesmente de POX, ponta onda contínua no sono, é definida no Niedermayer como uma síndrome eletroclínica caracterizada por regressão do desenvolvimento e descargas epileptiformes contínuas no sono. Então, no Niedermayer, POX ou CSWS é uma síndrome epilética com um padrão eletroencefalográfico característico. Enquanto que Electric Status Epilepticus During Sleep, ou ESES, é um padrão eletroencefalográfico de descargas epileptiformes contínuas no sono. Os próprios autores do capítulo destacam que, por vezes, esses termos são usados de forma intercambiável. Se nós recorremos ao glossário de termos usados em eletroencefalograma, na sua revisão de 2017 da Federação Internacional de Neurofisiologia Clínica, o CSWS, ou POX, o ponta onda contínua durante o sono, é descrito como sendo uma síndrome de encefalopatia epilética, associada ao padrão de ESES no eletro. Comentário do próprio glossário, frequentemente o termo POX, ou CSWS, é usado de forma intercambiável com o termo ESES. E o termo ESES, status epiléticos elétrico durante o sono, em inglês a sigla ESES, é descrito como um padrão de eletroencefalograma, visto na infância, com descargas contínuas ou quase contínuas no sono. Quão contínuas? Segundo os autores do glossário, a quantificação da atividade epileptiforme não é padronizada, mas muitos usam um índice de descargas, aquele índice descrito por Tassinari, em 1971, um índice de descargas no sono não REM de mais de 50% ou mais de 85%. Eles não são precisos com relação ao número. Qual é a visão da Liga Internacional contra a Epilepsia, a ILAI? Nesta proposta de classificação de crises publicada em 2010, e vejam, é interessante porque aquela proposta do termo encefalopatia relacionada ao status elétrico durante o sono foi uma proposta do Tassinari em 1977. Só em 1989, a Liga, na sua primeira classificação de síndromes epiléticas, reconheceu uma encefalopatia relacionada a esse padrão. Isso foi corroborado em 2010, quando, sob o tópico de síndromes eletroclínicas, nas crianças, a encefalopatia epilética com ponta onda contínua durante o sono foi descrita como uma das síndromes eletroclínicas, e a síndrome de Landau-Kleffner, que tem um padrão eletroencefalográfico semelhante, como uma outra síndrome epilética. Mais recentemente, na classificação de epilepsia da própria ILAI, a classificação que todos nós usamos nos dias de hoje, é bom lembrar que essa classificação se dá em 3 níveis. O nível 1, tipo de crise. O nível 2, tipo de epilepsia. Número 3, síndrome epilética. E uma síndrome epilética, na classificação da ILAI, é um cluster de características que tendem a ocorrer juntas, incluindo tipos de crise, achados do eletroencefalograma e achados de neuroimagem. E mais, normalmente uma síndrome epilética traz características como idade de início e de remissão, quando é o caso, fatores desencadeantes, variação circadiana, prognóstico, comorbidades como disfunção intelectual e psiquiátrica, e a síndrome epilética ou as síndromes epiléticas podem ter implicações etiológicas, prognósticas e mesmo terapêuticas.
a classificação de 2017, a atual classificação, reforça o conceito de encefalopatia. Oi? Tá ouvindo? Tá ouvindo, Priscila? Sim, Ótimo. estou ouvindo. Ótimo. A Priscila acho que congelou. Voltou, tá. ouvindo. Priscila congelou. Tá, ok. Tá ouvindo agora. Ouvindo. Seguimos. A classificação de 2017 reforça o conceito de encefalopatia epilética, condições nas quais a atividade epileptiforme contribui para o comprometimento grave da cognição e do comportamento, acima e além do que seria esperado da patologia subjacente. Reforçando, claro, que se a atividade epileptiforme contribui para esse comprometimento, a redução dessa atividade epileptiforme pode ter o potencial de melhorar as consequências cognitivas e comportamentais. Pois bem, nesse sentido, a encefalopatia relacionada ao status epiléticos durante o sono de ondas lentas é uma condição que tem uma idade de início bem definida, na infância, a partir dos 2 anos e nunca depois dos 12 anos, com manifestações clínicas definidas, comprometimento cognitivo e ou da linguagem e ou do comportamento, com um padrão eletroencefalográfico típico e bem definido de descargas contínuas durante o sono, ou quase contínuas, com evolução e prognósticos razoavelmente definidos e com várias etiologias possíveis. Nesse sentido, essa condição perfaz o que a gente chama de uma síndrome epilética. Então, ESES, sendo encefalopatia relacionada ao status elétrico durante o sono, seria, nesse sentido, uma síndrome epilética. Bom, na classificação da ELAI, nós temos os tipos de crise, início focal e generalizado, e a síndrome ESES seria um tipo de epilepsia com crises focais e generalizadas combinadas, caracterizando então essa síndrome epilética, que alguns autores, na verdade, vão dizer que talvez sejam duas. Uma, o próprio ESES, uma encefalopatia associada aos status epiléticos, em que se observa um comprometimento cognitivo global. E uma outra síndrome, ou subsíndrome, ou variação de síndrome, que é a síndrome de Landau-Kleffner, com um padrão eletroencefalográfico semelhante, porém com comprometimento predominante da linguagem. E essa síndrome ou síndromes poderiam ter diversas etiologias diferentes, estruturais, como polimicrogiria ou parencefalia, genéticas ou até mesmo imunes. Porém, no que diz respeito ao achado eletroencefalográfico, nós sabemos que outras síndromes bem definidas podem evoluir com padrão eletroencefalográfico de ponta onda contínuo sono, de status elétrico durante o sono, como a síndrome de Landau-Kleffner, que a gente já comentou, a síndrome de Panayotopoulos, a epilepsia da infância com paroxismos centrotemporais, que agora a gente não deve chamar mais de benigna, e sim de idade limitada, e a epilepsia com paroxismos occipitais de início tardio ou epilepsia de Gastor. São diferentes síndromes que podem cursar com o padrão, com o eletro, com o status epiléticos elétrico no sono. Nesse sentido, nós devemos entender que este padrão eletroencefalográfico a que estamos nos referindo pode ocorrer associado a muitas etiologias diferentes, pode ter muitos tratamentos diferentes, prognósticos diferentes, e vale sempre lembrar, pode ser desencadeado ou agravado por medicações anticrise. Para usar um termo recomendado atualmente pela ELAI, anti-seizure medications, ou medicações anticrise. Então, nesse sentido, o padrão de status epiléticos elétricos durante o sono pode ser considerado um padrão eletroencefalográfico autolimitado, pois restrito à infância, que é associado a comprometimentos potencialmente irreversíveis. Ocorre em diferentes síndromes epiléticas. Está associado a várias etiologias diferentes. Portanto, da mesma forma que nós podemos considerar essa condição como uma síndrome ou síndromes, nós também temos que ver que isso pode ser um padrão que ocorre em diferentes síndromes. Então, para tentar responder aquela primeira pergunta que a gente fez, a encefalopatia relacionada aos status epiléticos durante o sono de ondas lentas é uma síndrome epilética ou mais de uma síndrome epilética?
a própria encefalopatia relacionada aos estados epiléticos durante o sono, que o Tassinari chama de ESES, ou a ponta-onda contínua durante o sono, ou a síndrome de Landau-Kleffner, ou, na verdade, é um padrão eletroencefalográfico autolimitado, estados epiléticos durante o sono, observado em diversas síndromes epiléticas diferentes. Isto é bastante disputado na literatura e várias vezes a gente vai ver diferentes estudos, diferentes grupos tratando essas condições e esses nomes com significados que ora se confundem, ora são tratados como sinônimos e que traz uma certa confusão à compreensão de quem trabalha com essas crianças. Na dúvida, vamos olhar o que acha o próprio Tassinari, o pai da matéria, que descreveu essa condição em 1971, na última edição do livro de Síndromes Epiléticas na Infância e na Adolescência. Como isso é tratado pelo Tassinari? O Tassinari afirma que essa condição deve se chamar encefalopatia relacionada a estados epiléticos durante o sono de ondas lentas, ou, segundo a sigla em inglês, ESES. Parece até brincadeira, porque vai confundir com a sigla ESES de estados epiléticos durante o sono. Mas para Tassinari, e na visão de muitos autores que concordam com Tassinari, ESES é a encefalopatia relacionada ao padrão eletroencefalográfico, que tem como características principais o início na infância, a ativação da atividade epileptiforme focal ou generalizada durante o sono não REM e de forma autolimitada, limitada à infância, com o comprometimento adquirido da cognição, do comportamento e, por vezes, de funções motoras, esse comprometimento estando relacionado ao aparecimento do padrão eletroencefalográfico peculiar, que é o status epilético durante o sono. As crises epiléticas quase sempre estão presentes. Frequentemente, são muito pouco frequentes e não são obrigatórias para o diagnóstico. Na visão de Tassinari e colaboradores, a partir de etiologias diferentes e antecedentes diferentes, como uma epilepsia benigna da infância, que hoje deve ser chamada de epilepsia limitada à infância, ou idade limitada, como a epilepsia rolândica, a síndrome de Panotopoulos, a síndrome de Gastaut, ou a partir de lesões estruturais, como infartos, lesões perinatais, hidrocefalia, polimicrogiria, lesões talâmicas, ou ainda com uma base genética, como a síndrome de Rett e mutações de diversos genes que estão associados a essa condição, como, por exemplo, o GRIN2A. Essas crianças, em algum momento, evoluem com esta síndrome que se chama encefalopatia relacionada a status epiléticos durante o sono, ou ESES. Uma síndrome com diferentes apresentações, ou apresentações atípicas, ou subsíndromes, aí varia a forma de dizer isso, que são a própria encefalopatia relacionada aos estados epiléticos, ou ESES, que cursa com comprometimento cognitivo global, e que é a forma que muitos vão chamar de POCS, CSWS. Ou como síndrome de Landau-Kleffner, em que predominam as alterações de linguagem, ou ainda quando a partir de uma epilepsia benigna da infância, chamada de uma epilepsia benigna atípica com status elétrico durante o sono. Ou, como muitos preferem dizer, seria talvez mais simples chamar de síndrome de Penélope, o próprio Tassinari diz isso. Penélope, lembrando que durante a noite desfazia a mortalha que durante o dia ela costurava para o seu marido Ulisses. Então, reforçando a ideia de que a disrupção do sono observado nessas crianças é que está por trás, é a base das alterações cognitivas dessas crianças. Alguns autores ainda sugerem chamar essa síndrome simplesmente de síndrome de Tassinari, o que seria uma homenagem mais do que merecida. Bom, e essa síndrome descrita pelo Tassinari? Quais são os critérios diagnósticos do eletro, então, para a gente falar dessa síndrome? Importantíssimo, e destacado em vermelho aqui, ativação dos paroxismos epileptiformes focais e ou generalizados, da sonolência ao sono não REM, claro, no contexto clínico apropriado. As descargas são menos frequentes ou ausentes na vigília e no sono REM. Os paroxismos focais são uniobilaterais, hemisféricos, ou os paroxismos podem ser generalizados. E alguns autores reforçam a elevada incidência de polo tangencial nessa síndrome. Reforçando as características do eletro, então, observa-se um aparecimento súbito de atividade epileptiforme, espícula-onda, onda aguda, na sonolência ou no sono, ondas agudas, espícula-onda, ponta-onda, de amplitude elevada,
prejudicando a análise de grafo-elementos do sono. Aqui nessa figura, a gente observa algumas descargas na vigília que se tornam frequentes na sonolência e praticamente contínuas no sono. A atividade reflectiforme, tipicamente, pode ficar mais lenta e ritmada durante o sono. Quando se observa, então, um aspecto fragmentado. É muito típico que no primeiro ciclo de sono sejam mais densas as descargas. No segundo, no terceiro ciclos, o aspecto é mais fragmentado, como nessa figura. O aspecto no sono REM é semelhante à vigília, com descargas focais, ocasionais, isoladas, muito diferente daquele observado no sono não REM. As anormalidades epileptiformes focais que podem estar presentes na vigília também podem ser observadas no sono em meio ao padrão de status elétrico durante o sono. Como nesse caso, a gente destaca essas descargas nas regiões anteriores do hemisfério direito que permeiam o eletroencefalograma durante a fase de status elétrico durante o sono, como a gente observa nessa figura. O padrão pode ser generalizado, hemisférico ou estritamente focal. Nesse caso, de uma criança de 11 anos com lesão focal, uma encefalomalácia à esquerda, com hemiparesia direita e crises frequentes, a gente vê um padrão de status elétrico durante o sono com descargas generalizadas. Nessa figura, uma criança de 4 anos e 11 meses, com desenvolvimento normal, que teve 2 crises tônico-clônicas no sono, nós observamos descargas contínuas no hemisfério direito. Interessantemente, uma mesma criança pode percorrer esse caminho ao longo do tempo. Nessa figura de um artigo de Gardella e colaboradores, aos 6 anos e 8 meses, a gente observa descargas muito restritas à região temporal direita. Alguns meses depois, descargas hemisféricas. E um mês depois, descargas generalizadas, ainda que com predomínio no hemisfério cerebral direito. O dipolo tangencial é frequentemente observado durante ou acompanhando o padrão de descargas contínuas no sono. Como nesse caso, em que nós observamos no sono descargas centrotemporais praticamente contínuas, numa montagem dupla banana, com reversão de fase em C4 e T4, e quando a gente usa uma referência promediada, nós podemos observar uma reversão de fase verdadeira, em que nós observamos a negatividade nos eletrodos C4 e P4 e a positividade no eletrodo FP2, constituindo o que todos nós conhecemos como reversão de fase verdadeira. É muito característico, mas de forma alguma pode ser considerado obrigatório o achado de polo tangencial nessa condição. E lembrando, por fim, que este padrão ele pode ser modificado por drogas antiepiléticas ou medicações anticrise, como nós devemos chamá-las agora. Modificado em que sentido? Algumas drogas podem precipitar ou agravar, como, por exemplo, a carbamazepina ou oxcarbazepina. E algumas drogas podem melhorar ou até abolir esse padrão, como, por exemplo, o sultiame ou mesmo o valproato, que nós não temos o sultiame aqui no Brasil. Bom, importante para nós neurofisiologistas, frente a essa hipótese, como deve ser o registro do eletroencefalograma? O registro de noite inteira, um registro de vários ciclos de sono, pode ser considerado padrão ouro. Do ponto de vista prático, nós sabemos que, na maioria das vezes, isso não é possível. Por isso, é bom lembrar que o primeiro ciclo de sono não REM é aquele que ocorre... Oi? Só um minuto, alguém apresentou? E aí saiu sua apresentação. Pode Isso. só reapresentar. Acho que alguém sem querer apertou o modo apresentar. Por favor, se alguém puder tirar. Eu não consigo identificar quem aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que entrou e saiu. Já saiu. É só apresentar de novo. Só o Luiz Otávio reapresentar. Desculpa, eu posso voltar aqui? Isso, tenta de novo, por favor. Vê se deu certo. Não, ainda não. Não. Deixa eu tentar aqui de novo. Mas eu estou vendo. Oi? Resume your presentation. Acho que agora vai. Foi. Vocês estão vendo?
Feito. Adiante. Perfeito. Voltando como eu estava dizendo, o registro de noite inteira é o padrão ouro, mas a gente deve lembrar que o primeiro ciclo de sono não REM tem a maior ativação. Portanto, o registro de um ciclo completo de sono, incluindo o sono não REM, é muito valioso e muitas vezes é suficiente para que se faça esse diagnóstico. E com relação a esse número que tantas vezes é falado quando a gente fala no diagnóstico de status epiléticos elétricos durante o sono ESES, o índice de espícula-onda, ou índice de descargas, descrito lá em 1971 por Tassinari, a porcentagem do sono não REM ocupado por descargas. Esse número varia imensamente em diversos artigos. Para alguns autores, o número deve ser alto, 85% a 90% pelo menos. Lembrando, 85% reproduzindo aquele número proposto por Tassinari há quase 50 anos. Mas números muito mais baixos, como 50% e 25%, também já foram sugeridos. E muito importante, embora dificilmente um índice de descargas acima de 80% não esteja associado a distúrbios clínicos, como comprometimento cognitivo, e ou de linguagem, e ou comportamental, o diagnóstico não pode ser feito apenas com esta medida. Esta medida, mais as demais características, e principalmente as características clínicas em cada caso. Então, voltando à nossa pergunta, a encefalopatia relacionada ao status epilético durante o sono de ondas lentas, a gente pode dizer que é uma síndrome epilética que recebe ou o nome de encefalopatia relacionada ao status epilético durante o sono, ou como diz o Tassinari, ESES, ou POX, ou CSWS, que frequentemente vai ser usado como sinônimo, ou síndrome de Landau-Kleffner, em que predominam as alterações da linguagem. Ou quando a gente vai descrever um eletro, a gente vai estar simplesmente descrevendo o padrão de status epiléticos elétrico durante o sono. E esta é uma situação, como outras, em que o neurofisiologista clínico tem que lembrar que é clínico, que tem que levar em consideração as características clínicas. Porque nós estamos frente a uma situação em que o diagnóstico dessa síndrome epilética ou dessas síndromes epiléticas dependem do achado do padrão eletroencefalográfico típico. Porém, a descrição do padrão eletroencefalográfico típico e o nome que nós damos a esse padrão eletroencefalográfico típico, status epiléticos elétrico durante o sono, ele é melhor colocado, na verdade, ele depende do contexto clínico em que esse padrão é encontrado. O contexto clínico que caracteriza a síndrome epilética ou síndromes epiléticas de encefalopatia relacionada a esse padrão. Para terminar, voltando aos nossos casos, a menina de 6 anos e 6 meses, que tem uma encefalomalácia frontotemporoparital esquerda, crises que eram esparsas, mas que a partir de um certo ponto começaram a se tornar muito frequentes, com perda de aquisições neuropsicomotoras, ou seja, um quadro franco de encefalopatia, que foi talvez agravada por um aumento progressivo de carbamazepina, essa criança nós podemos dizer que o padrão eletroencefalográfico dela é de status epiléticos eletro no sono, ou ESES. E essa criança tem a síndrome de encefalopatia relacionada ao status epiléticos eletro no sono, ou como diz o Tassinari, simplesmente ESES. Ou muitos diriam que essa criança tem a síndrome POX, de ponta onda contínua no sono, embora seja um termo que o próprio Tassinari não encoraja. Essa criança, como que ela foi tratada? Após algumas tentativas sem sucesso de tratamento com medicações anticrise, ela foi submetida a uma hemisferotomia. Meu colega, meu amigo Ricardo Centeno, operou essa criança no começo do ano. Esse é o aspecto pós-operatório da hemisferotomia. E passados 6 meses da cirurgia, hoje ela com 7 anos e 8 meses, está sem crises. E esse é o eletro dela durante o sono, com algumas descargas predominando nas regiões anteriores, mas já com o aparecimento de grafoelementos de sono e sem absolutamente o padrão de status elétrico durante o sono. Um caso em que a síndrome foi tratada com cirurgia. E o nosso menino de 2 anos e 4 meses, com desenvolvimento normal, que teve 2 crises.
O eletroencefalograma tem um padrão que parece de status elétrico durante o sono. Só que a gente deve pensar antes de usar esse nome, porque ele não tem as características clínicas que acompanham a síndrome de encefalopatia. Ele não tem encefalopatia. Ele tem um exame neurológico normal, ele teve apenas 2 crises, então nós não sabemos exatamente qual a síndrome epilética que ele tem. O tempo vai mostrar, mas no momento que nós sabemos é que ele tem um eletroencefalograma que parece o padrão de status epiléticos elétricos no sono. Depois de 2 semanas tratado com levetiracetam, esse é o eletro dele, na vigília e no sono, com completo, quase completo desaparecimento das descargas epileptiformes. Em conclusão, a encefalopatia relacionada ao status epiléticos elétrico durante o sono pode ser considerada uma síndrome epilética ou algumas síndromes epiléticas, porque ou a gente considera que uma síndrome epilética que abarca diferentes apresentações, como própria ESES e a síndrome de Landau-Kleffner, ou se a gente gostar de separar em síndromes diferentes, a gente vai dar nomes diferentes a essas diferentes síndromes, que são limitadas à infância, portanto, idade limitada, que cursam com epilepsia, com crises focais e ou generalizadas, lembrando que muito frequentemente as crises são pouco frequentes, que cursam com encefalopatia, com comprometimento da cognição e ou da linguagem, e ou do comportamento, e ou de funções motoras, e que tem um padrão eletroencefalográfico típico, que no contexto clínico adequado pode e deve ser chamado de status epiléticos elétrico durante o sono. Muito importante, mais do que saber como chamar, nós devemos, como neurofisiologistas, saber comunicar isso aos clínicos. Comunicar que esse padrão eletroencefalográfico, quando observado em crianças, pode traduzir um quadro de encefalopatia. Eu termino lembrando essa frase de Shakespeare, que é muito interessante. O que está no nome? Aquilo que nós chamamos de rosa, se chamássemos de qualquer outro nome, teria o mesmo cheiro doce. Então não importa se a gente chama de epilepsia benigna com status no sono, ou POX, ou ESES, ou encefalopatia relacionada ao ESES, ou síndrome de Landau-Kleffner. Mais importante do que saber qual nome a gente vai dar, nós temos que ser capazes de saber o que está acontecendo e principalmente de comunicar ao pediatra ou ao neuropediatra que está vendo essas crianças para que a melhor conduta possa ser tomada em tempo hábil, porque lembrando o que eu disse antes, no conceito de encefalopatia epilética está incluído que a melhora desse padrão eletroencefalográfico frequentemente se acompanha de uma melhora clínica, então qualquer tratamento proposto deve ser feito de uma maneira adequada no tempo para que o melhor benefício seja obtido para essas crianças. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu falei aí em 35 com interrupções, então eu acho que vai dar tempo para as nossas perguntas. Eu vou aqui parar a apresentação. Bom, parabéns, Luiz Otávio, aula maravilhosa. Só te avisando um pouco, a gente teve um problema de gravação nos 2 primeiros slides, mas só me confirma, foram os 2 primeiros slides, foram os casos, né, que você repetiu. Não, os 2 primeiros são título e conflito de interesse, não tem nada. Ok. Então vamos abrir agora para as perguntas. Peço que coloquem aqui no chat, ou se alguém quiser falar. Parabenizando a aula. Eu vou começar fazendo uma pergunta, enquanto o pessoal não coloca aqui. A minha primeira pergunta é em relação... A gente sabe que na prática clínica a gente tem uma certa dificuldade em fazer exames prolongados, de noite inteira, né? Para os exames curtos, que a gente faz na maioria dos casos que os neuropediatras pedem para fazer esse diagnóstico. Você usa algum tipo de contagem mesmo em exames curtos ou não? Você só usa aumentou a descarga, você chama mesmo assim de ponta-onda contínua do sono? Então, de novo, assim, a gente tem que sempre ver o contexto clínico. Infelizmente, muitas vezes a gente vai fazer o eletro sem ter nenhum dado clínico. Nesses casos, Priscila, eu sou bastante descritivo no laudo. Eu descrevo as descargas na vigília,
destaco que as descargas são intensamente ativadas pelo sono, dou uma ideia aproximada de se elas são contínuas ou quase contínuas. Na prática clínica, não faço nenhum tipo de contagem ou medida do índice de descargas, e eu acho que é sempre importante, frente a um caso desse, a sugerir que este padrão pode estar associado ao desenvolvimento de comprometimento cognitivo, comportamental de linguagem, e que o dado do eletro deve ser interpretado à luz dos dados clínicos. Se a gente dispuser dos dados clínicos, evidentemente, fica muito mais fácil. Mas não coloca ponta-onda contínua do sono. Então, ponta-onda contínua do sono é algo que há muito tempo eu não coloco nunca, porque eu entendo e concordo com, acho que, vai na dúvida, concordo com o próprio Tassinari. O padrão eletroencefalográfico, ele se chama status epiléticos elétricos durante o sono. Então, se eu tiver que dar um nome a um padrão eletroencefalográfico, esse é o nome que eu vou dar ao padrão. E vou dizer que pode estar associado a uma síndrome de encefalopatia. Pode estar associado. Por quê? Se eu não tenho dado clínico, eu não posso afirmar que está associado. Eu posso dizer que pode estar associado. Bom, vamos às perguntas. Samir Magalhães, perguntando como você classificaria um padrão de ESES em crianças com encefalopatias graves relacionadas a infecções perinatais. Aí ele fala, por exemplo, em uma criança com toxoplasmose congênita, com sequela neurológica grave, incluindo crises. Ao realizar o exame aos 2 anos e meio, tem um padrão de EEG em vigília com desorganização acentuada e descargas multifocais, sendo que no sono esse padrão se torna contínuo. Ótimo, Samir, obrigado. Antes de mais nada, obrigado pela presença, Samir. É ótima pergunta. A questão é a seguinte: você tem uma criança que já tem uma sequela grave, já tem um atraso de desenvolvimento, isso vai sempre gerar aquela discussão de quanto isso é uma encefalopatia epilética, no sentido que as descargas estão piorando a criança, quanto que isso é uma encefalopatia do desenvolvimento, no sentido que é uma criança que já tem um atraso de desenvolvimento, os neuropediatras chamam de atraso de saída, vamos dizer assim. De novo, num caso desses, eu sou descritivo, descrevo as descargas da vigília, descrevo as descargas do sono, reforço que elas são contínuas ou quase contínuas, normalmente sem uma contagem formal de descargas, e, de novo, atento para o clínico ou para o pediatra para prestar atenção de que este padrão, por si só, pode estar associado a uma piora daqueles déficits previamente existentes na criança. E essa situação hoje é bem claramente definida pela ELAI, uma criança que já tem um atraso, por exemplo, uma toxo grave, e a qual se superpõe um padrão de ESES no sono, e que ela piora, a gente vai chamar isso de uma encefalopatia epilética e do desenvolvimento, no sentido que é uma encefalopatia que tem uma base já prévia, no caso uma toxo grave, mas que está sendo agravada pela questão das descargas contínuas durante o sono. Então, toda a abordagem clínica vai ser baseada nisso. Então, de novo, eu sou descritivo e sugiro essa possibilidade. Ótimo. Cecília Xavier está perguntando como calcular o índice de descargas. O índice, a gente calcula, na verdade, na prática clínica, eu não conheço ninguém que na prática clínica calcule esse índice de descarga, mas ele deve ser calculado com a porcentagem de sono não REM ocupado pelas descargas. Ou seja, uma maneira muito simples de fazer isso, a cada página de 10 segundos, quantos segundos tem descargas e quantos segundos não tem. Supondo que uma página de 10 segundos você tenha 8 segundos ocupados por descarga, um índice de 80%. Só que para você calcular o índice mesmo, você tem que pegar todas as páginas de sono REM e fazer essa medida em todas as páginas. Ou seja, algo que é muito trabalhoso, que demora muito. Então, eu desconheço alguém que na clínica faça isso. Isso é feito muito mais em ambiente de pesquisa. Ótimo. Mas, Otávio, Miriam Guaranha. Miriam está perguntando, parabenizando a aula, e ela gostaria que você comentasse sobre alguma eventual diferença entre a síndrome de Landau-Kleffner e o ESES propriamente dito. Então, aí existem visões diferentes. Por exemplo, voltando ao Tassinari, eu insisto no Tassinari porque ele é o pai da matéria, vamos dizer assim. Ele acha que é uma síndrome só, que é uma síndrome que se chama encefalopatia relacionada ao status epiléticos elétrico durante o sono, que tem uma apresentação em que predomina um comprometimento mais global, que pode ser chamada simplesmente de ESES, propriamente dita, e essa síndrome é que muita gente vai chamar de ponta-onda contínua durante o sono.
E uma apresentação diferente que se chama síndrome de Landau-Kleffner, que predominam as alterações de linguagem. Ele considera, e muitos autores consideram, como variações do mesmo tema. Outros autores que gostam mais de dividir vão falar que uma é a síndrome de ESES, outra é a síndrome de Landau-Kleffner. São síndromes diferentes. Lembrando que muitas vezes elas terão bases etiológicas diferentes. No meu modo de ver, são síndromes diferentes, porque elas se comportam de maneiras diferentes. E o eletro pode ser um pouco diferente também, né? No ESES e na síndrome de Landau-Kleffner. O que elas têm em comum são as descargas contínuas durante o sono. Samir Magalhães, perguntando novamente se você chamaria de encefalopatias relacionadas ao ESES ou se descreveria apenas o padrão elétrico. Sem o dado clínico, Samir, sem o dado clínico eu não posso falar de encefalopatia. Se eu tenho um dado clínico em que se observa uma piora do quadro basal, seja uma criança que era normal e começou a deteriorar, seja uma criança, como o caso que você falou, de um neurotóxico grave, mas que, coincidente com o aparecimento do padrão, começa a piorar, aí vai estar caracterizada a encefalopatia epilética. Eu vou poder chamar de encefalopatia epilética. Se eu não tenho esse dado clínico, tudo que eu posso fazer é descrever o padrão eletroencefalográfico. Me limitar a descrever o padrão eletroencefalográfico. Só a Miriam colocando de novo, em relação à diferença do Landau-Kleffner e do ESES, qual a diferença do padrão do EEG? Então, a localização das descargas pode ajudar na correlação com a clínica. Isso não é muito claramente definido, mas é mais ou menos aceito que na síndrome de Landau-Kleffner você vai precisar ter descargas que ocupam o hemisfério dominante da linguagem. A maioria das crianças é o hemisfério esquerdo. Então, frequentemente, você vai ver na síndrome de Landau-Kleffner descargas restritas ao hemisfério esquerdo. Só que, frequentemente, você vai ver na síndrome de Landau-Kleffner descargas contínuas generalizadas, que, nesse caso, seriam totalmente indistinguíveis de uma criança, por exemplo, com um quadro de ESES propriamente dito, de encefalopatia relacionada ao status epilético elétrico. Então, a localização pode ajudar. Fazendo até uma coisa mais refinada, alguns autores já encontraram uma associação, por exemplo, com a localização predominante de descargas em determinadas regiões, ou frontal ou posterior, com comprometimentos cognitivos que predominam em algum domínio. Só que isso em criança é muito difícil de descrever, mas é possível que haja essa relação, e eu acho que em nenhum outro caso essa relação é tão bem estabelecida como na síndrome do Landau-Kleffner, em que a gente deve ter descargas que afetam o hemisfério dominante da linguagem. Tomásia, dando boa noite, dizendo que a aula foi excelente, e ela gostaria de saber se há alguma dica prática para correlação eletroclínica nos laudos de EEG, para diferenciar uma ativação das descargas do BETS pelo sono do BETS com ESE, uma vez que os valores de referência são variáveis. Isso é super importante. Olhando o eletro pura e simplesmente, Tomás, às vezes não é possível. De novo, como eu disse, essa é uma situação, como poucas situações que a gente, como neurofisiologista, tem que ser mais clínico. Porque realmente é muito difícil. Você tem uma criança, por exemplo, que tem uma epilepsia Beck's ou rolândica, ou uma epilepsia autolimitada com descargas centrotemporais, e que tem uma intensa ativação pelo sono, se essa criança não tem absolutamente nenhum sinal de deterioração, de comprometimento cognitivo, a gente vai falar que é uma epilepsia autolimitada ou idade limitada com paroxismos centrotemporais, com uma intensa ativação durante o sono. Agora, se ele exibe algum sinal de piora de linguagem ou de comportamento, a gente vai estar se encaminhando no sentido do diagnóstico da encefalopatia. Sem a clínica, fica super difícil a gente cravar. Por isso que, sem a clínica, eu sempre prefiro ser descritivo. Acho que há umas 2 semanas eu vi um caso no hospital em que era isso. Uma das crianças que eu mostrei nesses slides. Ela tinha muitas descargas. O que eu fiz? Liguei para o médico e perguntei, o que está acontecendo, né? Está havendo um comprometimento? Houve alguma mudança? Porque o padrão do eletro sugere. Agora, se tem ou não tem a síndrome, fica muito difícil de dizer, sem a clínica, né? Cat Marx, parabenizando a apresentação, perguntando se você considera que em casos com ressonância e desenvolvimento neuropsicomotor normais, sem que você tenha a definição da síndrome epilética específica, se a análise genética poderia definir o tipo de síndrome associada a esse padrão eletroencefalográfico,
sem observar a evolução do paciente, ou se a evolução é o principal? A evolução é sempre o principal. E eu vou dar um exemplo, né? A gente tem algumas mutações que são, já sabemos, associadas ao diagnóstico de encefalopatia relacionada ao status elétrico durante o sono. Por exemplo, mutação do gene GRIN2A, para dar um exemplo. Mas vamos pegar uma mutação que é mais frequente, que a gente, como neurologista ou neuropediatra, vê com mais frequência. Mutação de SN1A. Você pode ter uma criança com mutação de SN1A, com um padrão de status elétrico durante o sono, e que não tem absolutamente nenhum comprometimento clínico. Está dentro de um espectro que pode estar associado à mutação do SN1A, que é um gene que tem múltiplos fenótipos diferentes, muitos fenótipos diferentes. Então, sem o quadro clínico, fica muito difícil. É claro que se você tem um quadro clínico sugestivo de encefalopatia, um estudo genético ajuda muito, porque você pode definir a base etiológica com um exame genético. Você vai falar, olha, é uma encefalopatia relacionada ao status elétrico durante o sono, causada por uma mutação do SN1A, ou do GRIN2A, ou do KCNQ1. Ou seja, aí você vai definir a base etiológica, é super importante. Mas olhando do outro lado, você ter a genética sem ter a alteração clínica, isso não vai definir a encefalopatia. O que define a encefalopatia é o quadro clínico de encefalopatia, justamente. Pedro, te parabenizando. Essa é uma situação que talvez repensemos sobre tratar o EEG independente da clínica, visto a repercussão clínica cognitiva que essas crianças apresentam por não completar os ciclos de sono. Mesmo na ausência de crises, devemos perseguir o objetivo de deixar o EEG limpo durante o sono? Pois é, essa pergunta é uma pergunta, eu não sei quem foi que fez, mas Pedro. Pedro, ótimo, Pedro. Amigo. Amigo, essa pergunta é amigo. É uma pergunta capciosa, né? Porque a gente aprende desde sempre que a gente só dá droga antiepilética, ou para usar um nome mais moderno, a gente só dá medicação anticrise para quem tem crise. Ponto, né? Agora, depois eu vou até devolver essa pergunta para o Pedro. Bom, se a gente tem poucas crises e tem um padrão de ESES, a gente vai tratar porque a pessoa tem crises, certo? Mas se não há nenhuma evidência de comprometimento neurológico, cognitivo, de linguagem, é justo a gente buscar limpar o eletro, ou seja, tratar talvez excessivamente porque a gente está vendo muita descarga? Provavelmente não. Agora, a pergunta mais difícil. Numa criança que tem alguma evidência de comprometimento e nunca teve crise, mas que tem esse padrão, como deve ser o tratamento? A gente vai dar a medicação de crise para uma criança sem epilepsia formalmente diagnosticada porque sem crise? É uma situação que muita gente vai dizer que sim. Nesse caso, sim. Aí você estaria tratando o eletro. De novo, vai depender da apresentação clínica. É totalmente diferente de uma criança que tem uma crise ou poucas crises, mas que voa na escola, de uma criança que tem uma crise ou poucas crises, ou até nenhuma crise, e que tem quadro de encefalopatia, e que tem este padrão eletroencefalográfico durante o sono. O tratamento necessariamente será diferente. E aí, uma outra coisa interessante é o seguinte: em crianças pequenas, eu não sou neuropediatra, mas a sala aqui está cheia de neuropediatras, muitas vezes é muito difícil definir o que é o comprometimento. Às vezes um comprometimento leve é difícil de ser diagnosticado. Às vezes nós não temos os instrumentos suficientes necessários para diagnosticar um comprometimento cognitivo leve. Às vezes a gente atribui ao próprio remédio que a gente está dando esse comprometimento. É multifatorial. Então, eu acho que é muito tranquilo a gente pesar a mão no tratamento, no sentido de, entre aspas, limpar o eletro, quando a gente tem bem definido o quadro de encefalopatia. Quando a gente não tem isso bem definido, é difícil. É difícil mesmo. Ana Paula Gonçalves, lá de Minas, te parabenizando pela aula. Está perguntando se você já viu o estado de mal elétrico do sono em adultos ou em adolescentes e se esse seria um padrão eletroencefalográfico associado ao estágio de maturação cerebral. Boa, Ana Paula. Sim, é associado ao estágio de maturação cerebral. Eu vou te dizer o seguinte, eu não vi, porque, por definição, esse padrão é um padrão de criança. Segundo o próprio Tassinari e os colaboradores dele, esse padrão nunca acontece após os 12 anos, porque é associado à maturação. Bom, e se você tiver um adulto que tem uma intensa ativação de descargas epiléticas durante o sono? Eu acho que o mais correto é chamar de intensa ativação de descargas durante o sono. Mas a gente deve evitar o uso do termo status elétrico durante o sono,
por entender que este é um padrão limitado à infância e porque as consequências em termos de encefalopatia epilética associadas a esse padrão são limitados à infância. De novo, Ana Paula, acho que a saída aqui é ser descritivo. Você descreve as descargas, fala que tem uma ativação intensa, mas você se esquiva e não usa esse termo, porque esse termo é um termo para criança. A Juliana Pavese continua nessa mesma questão, né? Perguntando se essa é uma síndrome idade limitada, né? Você respondeu, você está se referindo à idade de início antes dos 11 anos. E aí ela complementa se nessas crianças, depois dessa idade, se o padrão muda. Muda. Sabe o que é interessante, Juliana? Que esse padrão, bem como as crises associadas a esse padrão, em virtualmente todas as crianças existe uma remissão. E a gente sabe que se a gente sentar e esperar, o padrão vai melhorar e a epilepsia muitas vezes vai melhorar. O problema é que numa fase em que é crítica para o desenvolvimento, este padrão, como causa de encefalopatia, vai causar um dano que muitas vezes depois a criança não recupera. Então, a gente não pode simplesmente pega, por exemplo, uma criança de 6 anos que tem uma encefalopatia e tem um padrão de ESES no eletro, a gente não pode simplesmente, obviamente, esperar isso se resolver aos 12 anos. Muito provavelmente, lá pelos 11, 12 anos, vai sim se resolver. Pode virar outra coisa, pode virar uma epilepsia focal com descargas ativadas ou pouco ativadas durante o sono, porque esse padrão tende a se resolver, com, sem ou apesar do nosso tratamento. O problema é esse. O problema é que a gente não pode deixar a encefalopatia exercer seu estrago em anos que são críticos para o desenvolvimento. Por isso, o tratamento, inclusive, nessa condição, tende a ser, a gente não falou de tratamento, mas é um tratamento que tem que ser rápido e tem que ser agressivo, no sentido de resolver a situação. Marrone complementando a questão da genética, se ela ajuda a diferenciar as síndromes, eu perguntaria se você indicaria teste genético para alguma criança. Sim, sim. Eu acho que se você não tem uma etiologia bem definida, por exemplo, uma lesão estrutural, uma infecção congênita, se você tem uma criança que tem ressonância normal e está evoluindo com o quadro de encefalopatia e com o quadro de status elétrico durante o sono, sim, eu indicaria porque várias alterações genéticas, várias mutações já são reconhecidas como associadas a esse padrão. E eu acho que é super importante fazer esse diagnóstico. Então, sim, a genética, nesse caso, vai ajudar a definir a etiologia, e aí se você vai chamar a síndrome por um nome diferente, de acordo com a base genética, bom, aí existe uma discussão que vai além disso. Você pode começar a dar nomes diferentes para situações diferentes, mas você pode ter, por exemplo, a síndrome encefalopatia relacionada a status epilético durante o sono, ou a própria síndrome de Landau-Kleffner relacionada a diferentes alterações genéticas. Então, sim, a pesquisa genética ajuda muito, com certeza. Rodrigo Cury, parabenizando, muito didática. Corrobora a impressão de que perguntando se corrobora a impressão de que Landau-Kleffner tem aglomeração de descargas em região parietal do hemisfério dominante e que a encefalopatia com declínio global relacionada ao ESES teria descarga mais generalizada e bifrontal. Sim, Rodrigo, é uma observação bem interessante. Faz todo sentido, né, do ponto de vista fisiopatológico, mas a gente só precisa lembrar que muitos casos Landau-Kleffner, como eu comentei antes, vão ter descargas que são generalizadas. E a apresentação clínica será de Landau-Kleffner. Mas, do ponto de vista fisiopatológico, faz todo sentido, com certeza. Pedro está falando da pergunta que ele fez do sono, que ele não saberia responder, mas que há uma preocupação com as questões cognitivas. André Julião perguntando, tivemos uma longa discussão a esse respeito há algum tempo, num congresso da LBE, com a participação de Samuel Vale e da Loreto Rios. Grande maioria a favor de uma intervenção medicamentosa no sentido de limpar o EEG, diante das alterações cognitivas, mesmo na ausência de crise. Sim, eu acho que é aquilo que a gente estava falando. Se você tem um quadro de encefalopatia instalado e você tem o padrão eletroencefalográfico, sim, tratar o eletro nesse caso. Andréia Moreira, da Unifeso, falando que a aula foi excelente, perguntando em termos de medicação, quais as suas preferências? Boa pergunta. Bom, aqui um detalhe. Virtualmente, todas as medicações anticrise já foram testadas em ESES, em Landau-Kleffner. E quando eu falo todas, é todas, tá?
todo mundo tem por base que a gente não usa bloqueador de canal de sódio, cabo, oxcabo, filipino nessas crianças, e evidentemente eu acho que a gente não deve usar mesmo, não. Todas já foram testadas. A minha preferência pessoal, sempre que possível, é Sultiane. Eu acho que é uma droga que, de tudo que eu li, de tudo que eu vi, tem a melhor resposta. É claro, isso sem falar em intervenções do tipo corticoide para alguns casos, cirurgia para, por exemplo, o caso dessa menina que eu comentei. Mas se for para falar uma droga antipilética, uma medicação anticrise, é Sultiane. Quando a gente não tem Sultiane no Brasil, a levetiracetam. Eu não tenho dúvida que nos Estados Unidos, levetiracetam é a droga de escolha para essas crianças hoje. Tenho a impressão, é só uma impressão, que na Europa o Sultiane é mais usado. Mas Sultiane, quando possível, quando não possível, levetiracetam. Uhum. Só complementando a pergunta da Andréia, naqueles casos em que você está com a droga de escolha ou levetiracetam, o paciente continua com as descargas contínuas, você faz o corticoide, ele sai com o corticoide. Você tira o corticoide, ele volta a descarga e fica nisso. Quanto tempo a gente leva esse tira e coloca, ou se conforma em ficar com a descarga? Bom, você tem algumas opções, né? Assim, você pode se conformar e ficar com corticoide, por exemplo, né? Isso não tem um protocolo estabelecido, tem um grupo que escreve bastante isso na Itália, que eles sugerem até 6 ciclos de corticoide. 6 meses, 6 pulsos mensais de corticoide. E a partir daí tentar se virar com outras drogas antipiléticas. Lembrando que às vezes o que a gente faz é ganhar tempo. Esse padrão vai remitir mais para frente. Então a gente tem que resolver o agora. Agora, se depois de 6 pulsos de corticoide continua com as descargas, a opção é vai em frente com mais corticoide ou começa a pensar em outras alternativas. Por exemplo, vai depender, evidentemente, né, Andréia e Priscila, da etiologia. Esse caso que eu mostrei da criança que foi operada é uma criança que, por exemplo, a gente tentou a corticoide. Ela chegou a fazer 3 cursos de corticoide, mas sem nenhuma resposta, até acabar sendo operada. Eu estou vendo alguns comentários, Priscila, sobre opções como dieta cetogênica, cirurgia, estimulação de nervo vago. Quando você não tem resposta às medicações anticrise, dependendo da etiologia, você vai ter outras alternativas terapêuticas. No caso de uma lesão estrutural, um poro, uma encefalomalácia, a cirurgia é uma boa opção. Existem vários relatos de melhora com dieta cetogênica, com corticoide, com imunoglobulina intravenosa. Ou seja, como eu te disse, virtualmente todas as alternativas que a gente conhece para o tratamento de epilepsia já foram tentadas. O problema é que é uma condição que não é tão comum, ela é extremamente heterogênea em termos de etiologia, ou seja, é extremamente difícil a gente chegar a uma conclusão robusta, baseada em evidência, de qual é o melhor tratamento. Muito difícil. Uhum. Ainda de tratamento, a Fabiane Cardoso perguntando se evitaria, mesmo naquelas crianças que a descarga é focal parietal esquerda, por exemplo. Sim, evitaria os bloqueadores de canal de sódio, cabo, oxcabo, finitoína, lamotrigina, evitaria os bloqueadores de canal de sódio nessas crianças, optaria por outras drogas, como levetiracetam, Sultiane, benzodiazepínicos, que tem um papel super importante no tratamento dessas crianças, o próprio valproato, etosuximida, acetazolamida, amantadina, olha, tem de tudo, já foi descrito para essas crianças, mas em princípio evitar bloqueador de canal de sódio, sim. Valéria Granja falando do estimulador, perguntando, né? Você falou do estimulador de nervo vago, se tem valor. Letícia corroborando que a dieta cetogênica funciona, né? Tem alguns bons resultados. De tudo que eu li de dieta, a Letícia sabe muito mais dieta que eu, o problema da dieta é que normalmente são efeitos transitórios, uma resposta breve, boa, porém breve. Então, de novo, no espírito de tentar resolver o aqui e agora, é uma opção que sempre deve ser lembrada. Uhum. A Andréia ainda perguntando nesse tópico sobre o canabidiol. Bom, canabidiol já tem relato de canabidiol em estados elétricos de sono, ou ESES, né? Agora, são resultados muito preliminares, obviamente. A gente não tem nenhuma evidência para começar o caminho de tratamento pensando no canabidiol. O canabidiol, acho que nesse caso, na minha opinião, pelo menos, vai surgir como uma alternativa quando aquelas drogas, enfim, mais comumente usadas falharem. Acho que foi isso. E a Mara parabenizando. Bom, acho que as perguntas... Deixa eu ver se eu me perdi. Acho que as perguntas foram essas. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta pelo vídeo? Acho que a discussão foi excelente. Obrigado, Priscila.
Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Acho que foi isso. Acho que a questão maior é realmente essa as perguntas, as outras foram em torno de tratamento, e você já tinha falado. Foi ótima discussão. Obrigada, Luiz Otávio. Um abraço. Luiz Otávio, muito... Obrigado, Priscila. Obrigado, Luiz Otávio. Parabéns, Luiz Otávio, pela apresentação. Obrigado, Luiz Otávio. Muito obrigado. Até um eletroneuromiografista conseguiu aprender um pouquinho com esse negócio todo aí. Então cumpri minha função, Marrone. É verdade. Conseguiu tirar as pérolas que não foram só os porcos, foram as outras pessoas também. Obrigado, Queridos, muito obrigado mesmo, Priscila, excelente coordenação, muito obrigado, conseguiu fazer exatamente o que uma coordenadora deve fazer, certo? Pessoal, então amanhã o nosso TI, então o Edmilson já vai deixar isso aí lá no nosso YouTube, e depois da manhã provavelmente vai estar no nosso site, certo? Gostaria de agradecer a todos, em especial a Sandra também, que está sempre aí nos ajudando, e ao coordenador de todos, aí o Pedro, que escolheu muito bem as pessoas e o tema. Pessoal, até então, quinta-feira, onde nós vamos falar a respeito de narcolepsia, caso clínico no Tornonato, e a doutora Juliana. Boa noite a todos e bom vinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.